nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 28. Assim nos fala a palavra de Deus. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra e disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Como queres, te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Santo Padre, o Papa, numa frase que nós escolhemos para esta manhã, para nós colocarmos aqui também em oração, diz: milagres são sinais que reforçam a nossa fé e levam à santidade. Quando nós nos deparamos com um milagre, nós que contemplamos, acreditamos. E quando nós contemplamos um milagre, nós nos convertemos. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma situação assim, foi em 89. Eu fui convidado para participar de um aprofundamento sobre dons, sobre carismas. O pregador principal era o Padre Schuster. E ali, vendo as orações sendo feitas, vendo as orações acontecendo e percebendo os resultados, eu fui ficando impactado. Naquele dia, uma senhora foi curada de câncer, de um câncer na mama. Uma outra senhora foi curada de um mal que lhe trazia ataques epiléticos terríveis, mas eram proclamações de cura que eram difíceis de serem constatadas, porque o câncer era interno. A epilepsia manifestava-se em momentos específicos. Não é? Se ela caísse ali epilética, não era sinal de cura, era sinal do contrário, né? Como saber se a pessoa estava curada ou não? Eu lembro que dentro do meu coração eu ficava questionando a Deus e preocupado, porque eu já amava muito Jesus e eu estava muito irritado com o padre rezando pela cura, porque ele fazia as proclamações e eu ficava só pensando comigo: meu Deus, e se essas curas não acontecem? Como é que fica a fé dessa gente? Tinha 14 anos. Aí estava ali preocupado, não é? Só que dentro daquela atmosfera, uma pessoa também foi curada. Mas ela foi curada não de não poder andar. Essa pessoa tinha uma perna atrofiada. E isso foi algo que se manifestou aos olhos de todos. Para mim foi um tapa que eu tomei. Um tapa sem mão que Deus me deu. E diante daquela situação em que eu via um Deus cheio de amor, que se preocupava com seus filhos ao ponto de se manifestar a eles desta forma, ao ponto de se ocupar da cura deles,
Ao contemplar um Deus assim, eu pensei em meu coração: se Deus nos ama desta maneira, eu não posso mais viver para mim. A partir de hoje eu quero viver para Deus. Então, um milagre que nós contemplamos, eles reforçam a nossa fé, despertam em nós uma vocação, porque a partir daquele dia eu tomei a decisão de me consagrar a Deus. Nos leva à santidade, porque você começa a buscar a Deus com um empenho totalmente diferente. E essa palavra vem colocar diante dos nossos olhos uma realidade que pode ser muito próxima de nós. A realidade de que a oração de uma mãe por seus filhos não fica abandonada por Deus. Uma mãe que ora pelos seus filhos recebe de Deus o milagre que suplica. Deus ouve a oração de uma mãe por seus filhos. Mas veja, não só a oração de uma mãe. Deus nos ouve quando nós rezamos uns pelos outros. Deus ouve a oração de um pai pelo filho. Deus ouve a oração de uma mãe pelo filho, pelas filhas, pelos filhos. Deus ouve a oração dos filhos por seus pais. Quando existe vínculo entre nós, quando nós estamos ligados de alguma maneira, pelos laços de sangue, afetivamente, espiritualmente, a nossa oração ganha grande força. Não é à toa que uma pessoa entra na sua vida. Não é à toa que você se torna amigo de alguém, ou mesmo conhece essa pessoa num episódio difícil da vida dela. Deus estreitou os laços entre vocês para que a sua oração por ela tenha grande força. E Deus estreitou o laço entre vocês para que a oração dela por você tenha grande força. Porque a oração de quem ama tem grande autoridade, tem grande força diante de Deus. Mãe, se você soubesse o poder da sua oração pelo seu filho, pela sua filha, você reclamaria menos e você rezaria mais. O tempo que a gente gasta reclamando, todo ele, sem exceção, poderia ser convertido em oração. Não é verdade? Se você tem tempo e palavras para reclamar, você tem exatamente o mesmo tempo e pode usar outras palavras para rezar. Deus não atende reclamações. Deus atende orações. É diferente de você ficar esbravejando pela casa, gritando, xingando, muitas vezes até invocando o mal, porque com as palavras que se diz, às vezes a gente invoca o mal. Em vez de ficar perdendo tempo praguejando, porque praguejar não é rezar, reclamar não é rezar, nós podemos converter esse tempo que nós estamos usando para falar o mal e para reclamar rezando. A oração Deus ouve. É muito diferente reclamar, maldizer, praguejar, de você recorrer ao Senhor em súplica em favor desta pessoa. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Era a filha que estava doente, mas o maior sofrimento era o da mãe. Não é assim com quem a gente ama? Quando uma pessoa que nós amamos está em perigo, está sofrendo, o sofrimento desta pessoa é mas você que ama sofre tanto quanto ou até mais do que a própria pessoa. Porque você sofre também com um sentimento de impotência. Quantos de nós, se pudéssemos, nós assumiríamos a dor daquela pessoa sobre nós? A gente sofreria de bom grado no lugar de um filho. E não poder sofrer no lugar dele é um sofrimento. Ficar impotente diante da dor de alguém que a gente ama é um sofrimento. A filha estava doente, mas a mãe sofria demais, tanto que veja qual é a oração que ela faz. Uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar: Senhor,
filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí você olha lá no versículo 25, que é para não ter dúvida de que ela não se equivocou no primeiro versículo aí, no versículo 21, no versículo 22, não foi um equívoco. Ela rezou para a pessoa certa, ela rezou por ela mesma, não é? Ela repete lá no versículo 25, Senhor, socorre-me, tem piedade de mim, Senhor, ajuda-me. Por que ela rezou por ela? Porque o seu coração de mãe estava despedaçado de ver a sua filha vexada por um espírito diabólico. A menina era atormentada por um espírito maligno, nos mostra que a palavra de Deus era cruelmente atormentada por um demônio. O que esse demônio fazia com esta moça, a palavra de Deus não diz. Mas nota-se o sofrimento, eu não vou dizer desespero, porque ela tinha esperança, tanto que estava recorrendo a Deus. Mas uma palavra que nós distraidamente usaríamos seria: olha o desespero desta mulher. Ela estava tão abatida, ela estava tão detonada por esse sofrimento, que a primeira pessoa para a qual ela precisou pedir ajuda foi para ela mesma. Foi egoísmo? Não, fez certo. Se você não tem condições de ajudar a outra pessoa, como é que você vai oferecer sua mão a ela? Como é que você vai prestar serviço se você não tem condições? Então, para você ajudar, você precisa ser ajudado. Quem já viajou de avião, já viu que todas as vezes eles fazem uma preparação de segurança conosco e diz que se as cabines forem despressurizadas, máscaras de oxigênio descerão e que você deve colocar primeiro a máscara em você, depois numa criança, numa pessoa idosa ou numa pessoa doente que esteja precisando de ajuda. Primeiro você se ajuda, depois você vai ajudar os outros nesse caso. Nossa, mas era melhor socorrer uma criança, porque uma criança é mais sensível. Só que uma criança não vai conseguir pôr a máscara em você. E você vai morrer. E outra, desmaiado por falta de oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então tem uma hora que até por amor aos nossos, até por amor de ajudar a quem precisa, nós precisamos pedir primeiro a ajuda de Deus para nós.